Este é o Boletim Semanal Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas no Brasil a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas de todo o Brasil, com destaque para a violação de direitos de jovens que cumprem medida socioeducativa no meio fechado. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O portal R3 anunciou ainda no dia 26 de dezembro do ano passado um balanço da Fundação Casa de 2018. Passaram 25.479 jovens pelo meio fechado em todo o estado de São Paulo, sendo que pouco mais de 49% foi detido por tráfico de drogas. O que nos faz pensar no papel da guerra contra as drogas em relação a isso, né? Quantos jovens estão sendo presos por conta disso? Destaca ainda as parcerias com CIEE, SENAC, Fundação Lehman, Ministério Público de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo e Defensoria Pública. A implantação de práticas restaurativas e de scanners corporais. E aí fica a reflexão aqui, né? Olha quanta gente passando pano para a Fundação Casa em 2018. E outra, quando que a revista vexatória vai acabar na Fundação Casa? Quando que familiares vão deixar de ser humilhados na porta da Fundação Casa com a revista que é feita para poder visitar seus filhos e filhas? A Cidade On, de Ribeirão Preto, noticiou no dia 4 de janeiro de 2019 que houve uma nova condenação em relação a um caso de tortura na FEBEM de Ribeirão Preto de 2003. 8 funcionários foram condenados, inclusive o diretor regional de Ribeirão Preto da época. As penas somadas chegam a 115 anos. O caso se refere a torturas praticadas contra pelo menos 50 jovens durante 3 dias. Foram agredidos com pedaços de pau, chutes, socos, obrigados a ficarem pelados, submetidos a banho de água fria e humilhação. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. O G1 publicou no dia 9 de janeiro de 2019 que na cidade de Campinas, um jovem acusado de homicídio teve internação provisória decretada, mas foi transferido para a cidade de São Paulo. Isso se deu pelo fato do Casa Rio Amazonas estar com a capacidade máxima, 36 jovens. Sendo decretada a internação deste moleque, ele volta para Campinas. Na reportagem ainda consta um panorama da ocupação das unidades da Fundação Casa da cidade de Campinas. Casa Andorinhas, capacidade 64, lotação 53. Casa Campinas, capacidade 64, lotação 53. Casa Jequitibá, capacidade 72, lotação 62. Casa Maestro Carlos Gomes, capacidade 64, lotação 54. O SBT noticiou no dia 11 de janeiro que a Defensoria Pública de São Paulo investiga um caso de tortura contra 21 jovens presos no complexo da Raposo Tavares da Fundação Casa. A reportagem apresenta fotos dos jovens com hematomas, cortes na cabeça. Foram as mães que viram seus filhos machucados num dia de visita e se organizaram, se movimentaram. A reportagem ainda mostra um funcionário da Fundação Casa tirando foto das mães na porta do complexo da Raposo Tavares. E vale lembrar que o complexo da Raposo Tavares da Fundação Casa tem um enorme histórico de tortura. Se você jogar no Google sobre isso, você vai achar muita coisa. Mas o coletivo autônomo Rezer publicou alguns anos atrás um texto com o histórico das violências por lá. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. No Rio de Janeiro, houve a nomeação do coronel da Polícia Militar, Alexandre Azevedo de Jesus, para a Secretaria de Administração Penitenciária. O Globo noticiou em 11 de janeiro que o Sindicato dos Servidores do Sistema Penal foi contra essa nomeação. Alexandre foi diretor do Degase nas gestões de Cabral e Pezão e responde por diversas irregularidades em contratos no Degase. O R7 publicou no dia 11 de janeiro sobre o período de recesso escolar em unidades de medida socioeducativa no Brasil, um mundo encantado da Record, onde os moleques supostamente iriam assistir palestras, jogos e cinemas. Bom, se vocês forem em unidades de meio fechado, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, vocês podem ver se isso acontece ou não. Mas o que é importante a gente destacar aqui é como que a reportagem é construída. Ela é construída para dizer sobre uma intervenção da Igreja Universal em unidades de medida socioeducativa de meio fechado.
especificamente através do Universal Socioeducativo, onde um grupo da Universal vão em unidades e, de acordo com a reportagem, exibem filmes. E dentre os filmes tem o Nada a Perder, que é a história do próprio Edir Macedo, patrão da Universal. E assim, gradativamente, a Universal avança no sistema socioeducativo no Brasil, como ela já faz há algum tempo no meio adulto. O painel político publicou no dia 3 de janeiro de 2019 que o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre foi afastado provisoriamente do seu cargo por irregularidades administrativas que resultaram em mortes de jovens dentro de unidades. O caso que culminou no seu afastamento foi especificamente de um jovem de 13 anos, cumprir internação de medida socioeducativa no Centro Socioeducativo Santa Juliana e que foi morto ao ser colocado junto com jovens de 18 anos. E este foi o segundo boletim Casa Virada. Lembrando que aqui só noticiamos o que foi publicado pela imprensa brasileira, pelos periódicos regionais, pelos jornais da cidade, enfim, cavocamos a internet e só damos voz ao que é publicizado na imprensa. Agora, você imagina só o que acontece nas unidades de meio fechado de todo o Brasil e que não é publicado. Muita coisa, né? Acesso a outros trabalhos em rádio e podcast no desobedienciasonora.milharal.org.